Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Queria começar por onde o vereador Raimon terminou, também fazendo uma saudação aos companheiros da Iplan Rio e manifestando nosso apoio, nossa solidariedade à luta dos trabalhadores, das trabalhadoras. Agora eu me inscrevi porque hoje a imprensa está repercutindo a publicação da 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E as notícias, mais uma vez, não são boas. Nós temos a notícia de aumento do número de pessoas assassinadas no Brasil em 2013 em relação a 2012. Subiu 1,1% de 53.054 homicídios para 53.646 homicídios. São 6,11 homicídios por hora no Brasil. 6,11 homicídios por hora. Isso aqui dá um pouco mais de um homicídio a cada 10 minutos. Então, quando um vereador assume a tribuna dessa casa e faz a sua intervenção de 10 minutos, nesse intervalo de tempo, uma pessoa é assassinada no Brasil. Se for a fala de 15h40, o vereador ocupa a tribuna e 2 pessoas são assassinadas no Brasil durante o período de fala do vereador. 68% das pessoas assassinadas em 2013 são negras ou pardas. Para a Organização Mundial de Saúde, há uma epidemia quando morrem 10 por 100 mil pessoas por ano vítimas de uma doença específica. No Brasil, em 2013, morreram assassinadas 26,6 pessoas por 100 mil habitantes, quase 3 vezes mais alto do que o limite para se considerar uma epidemia. Aqui no Rio de Janeiro, o número de pessoas assassinadas em 2013 foi de 4.928, 687 a mais do que em 2012. Passamos de 26,6 para 30,1 pessoas assassinadas anualmente por 100 mil habitantes no Rio de Janeiro. Ocupamos o 11º lugar no número de homicídios entre os estados da Federação do Brasil. O número de roubos em 2013 também cresceu, foi 12% maior no Brasil. No Rio de Janeiro, o número de roubos subiu 20,37%. O Rio está em 5º lugar no ranking dos roubos no Brasil. A polícia brasileira, militar e civil, matou mais pessoas em 5 anos do que a polícia dos Estados Unidos em 30 anos. A polícia brasileira matou 6 pessoas por dia nos últimos 5 anos, enquanto a polícia dos Estados Unidos matou 1 pessoa por dia nos últimos 30 anos. A polícia que mais matou em 2013 foi a do Rio de Janeiro, 416 pessoas em serviço. O número de homicídios praticados por policiais fora de serviço não está disponível. E a polícia que mais morreu em 2013 no Brasil também foi a polícia do Rio de Janeiro, com 104 policiais mortos. Em 2011, a Anistia Internacional publicou um relatório em que ele demonstra que a Polícia Militar do Rio e de São Paulo, somadas, executam mais pessoas do que todos os países que têm pena de morte no mundo, somados. Em 2011, todos os países que têm pena de morte no mundo, somados, executaram 676 pessoas. E a Polícia Militar do Rio e de São Paulo, 961 pessoas. Esses dados são importantes para a gente refletir. Eu já disse isso mais de uma vez aqui. Desde adolescente, eu vejo duelo entre os que dizem que para resolvermos o problema da violência, temos que enfrentar os problemas estruturais da nossa sociedade, e aqueles que dizem
que os problemas estruturais vão demorar muito para serem resolvidos e que nós temos que dar respostas emergenciais. E essas respostas emergenciais, nós sabemos quais são: aumento do encarceramento, aumento dos mortos em conflito, aumento das execuções sumárias, aumento da capacidade bélica das nossas polícias. Hoje, uma arma de guerra, como um fuzil, que o fuzil é uma arma de guerra, ela se banalizou no patrulhamento do Rio de Janeiro. Não existe, acho que, nenhuma viatura hoje da polícia que não esteja portando uma arma de guerra. Nós caminhamos muito na direção do endurecimento da repressão. A gente precisa desmascarar determinados discursos que parece que não existe repressão no Brasil, que como se o Brasil precisasse começar a aprender, precisasse estabelecer a pena de morte. O Brasil já é um dos países que mais reprime no mundo. Vejam só, nós temos a 4ª população carcerária do planeta. Perdemos para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, e depois somos nós. E dos 3 países que nos vencem em números absolutos de presos, o único que tem uma população menor do que a nossa é a Rússia. Nós somos a 4ª, mas nós seríamos a 3ª, aliás, nós seríamos a 3ª em números relativos de pessoas presas, porque a gente ganha da China, que a China tem 1 bilhão e 300 mil habitantes e tem 1 milhão e 600 mil presos. Isso dá 0,11% da população encarcerada. O Brasil tem 0,26% da população encarcerada. A Holanda, vereador Leonel Brizola, a Holanda, eu não consegui achar a taxa de homicídios da Holanda, mas a Holanda agora está com um problema, entre aspas, que tem mais funcionários no sistema penitenciário do que presos. Então estão alugando as cadeias holandesas. E a Holanda não é campeã em encarceramento, não é campeã, né, na violência. O que eu estou querendo dizer é que os dados do Brasil demonstram claramente que aumentar o encarceramento e aumentar as execuções não diminui a violência. Vamos aos números. Em 1990, havia 90 mil encarcerados no Brasil. Hoje são 549.577 encarcerados. Nesse período, a população brasileira cresceu 36% e a população encarcerada cresceu 403% e meio. 403%. Só que a taxa de homicídio é igual. É 28,9 lá atrás, 29 agora, 26 ontem. A taxa de homicídio, ela varia, sempre crescendo, e varia pouco. Não há queda. Esse encarceramento todo do Brasil não fez cair nenhuma taxa da violência. Os roubos cresceram, a violência contra a pessoa cresceu, os homicídios, o pior dos crimes, cresceram nesse período, mesmo com todas as execuções sumárias e com todo o encarceramento. Nós precisamos debater como nós vamos mudar o Brasil. Isso é que é fundamental. A população precisa entender que o crime que incomoda, provoca tragédias, destrói a vida das pessoas. Esse crime que a gente encontra nas ruas e que machuca, fere, e que as pessoas têm tanta ansiedade de combater, que ficam elegendo fascistas para o Congresso Nacional, na esperança, né, de que soluções fascistas resolvam a questão da violência. Esse é o crime tosco, é o crime que o cara que comete é o cara que não tem nenhuma condição na sociedade, então ele vai lá e comete o crime na rua. Muitas vezes ele não pode nem cometer um 7-1 estelionato, porque ele é tão tosco, tão desprovido de recursos, que o que ele pode fazer é vender alguma coisa ilegal, cometer assalto, cometer esse tipo de crime. Esse criminoso tosco, ele só vai ser realmente combatido no Brasil
quando nós combatermos de fato os crimes das elites, os crimes que fazem com que as condições sociais no nosso país continuem a produzir o criminoso tosco. A população tem que se preocupar não é reduzir a maioridade penal, aumentar a pena, tempo de prisão. O Brasil prova que nada disso funciona. Vai reduzir a maioridade penal, os garotos de 16 anos vão deixar de ser os mais velhos do Degase, vão virar os mais novos do DESIP e vão entrar num processo de degeneração ainda mais profundos se forem para os presídios. O que nós precisamos de fato é encarar as mudanças estruturais para que o crime tosco pare de ser produzido e reproduzido pelas profundas desigualdades sociais do nosso país. Muito obrigado pela atenção.